Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu quero apresentar para vocês aqui os comentários meus para a prova de língua portuguesa do TJ do Rio Grande do Norte para o cargo de analista, com a banca Fundação Getúlio Vargas, né? Vamos aqui comentar e talvez até alinhar com possíveis recursos em algumas questões um pouco estranhas, né? Se você concordar comigo. Eu sou o professor Márcio Wesley e você vai ver aqui as 20 questões de língua portuguesa com os meus comentários. Vamos lá? Na tela comigo, então? Vamos aqui. Olha só. Vai ser a prova de português, tá? Do TJ do Rio Grande do Norte, a banca FGV, a prova recentemente aplicada no último domingo, tá? Muito bem, muito bem. Veja só, já deixo aqui um convite para vocês, para o nosso curso de questões por assunto, tá? Separadinhas por assunto, da banca Fundação Getúlio Vargas. Todos os assuntos que vêm caindo nos editais dela estão aqui indicados e com questões comentadas sobre cada um desses assuntos. Para a gente entender a cabeça desse examinador abençoado, né, gente? Vamos lá? Então, olha só. Primeira questão aqui, nessa prova do TJRN Analista, ele deu aqui uma passagem de Machado de Assis, e Machado de Assis é um autor muito querido pela banca FGV, vivem aparecendo questões sobre ele. Primeira questão pede aqui para você analisar a forma como foi feita essa descrição do personagem, né? Ele pergunta sobre a base, tá? Bom, a resposta no gabarito preliminar da banca, tá, apareceu como letra D. Vamos ver as outras opções. A letra A fala predominantemente uma descrição física e com traços psicológicos. A letra B fala predominantemente psicológica e com traços físicos. A letra C fala sociológica e explorando a atividade profissional. E a letra E é predominantemente sociológica com traços físicos. Você vê que as opções que nós temos aqui são a abordagem psicológica, física e sociológica. Essas três estão mais presentes em todas as opções, né? E apenas uma que aponta a direção de atividade profissional. Vamos fazer a leitura comigo? Olha o texto. É de Dom Casmurro, né? O personagem é descrito aqui. Levantou-se para ir buscar o gamão. O que, que nós já temos aqui? Uma pista, né, sobre a pessoa que ela joga o gamão. Mais adiante, estava no interior da casa o jogo. Cozi-me muito à parede, né, fiquei ali premido próximo à parede e vi-o passar. Aí começa mesmo a apresentação do personagem. Calças brancas e engomadas. A informação de que são calças engomadas é relevante para um traço psicológico. Como assim, professor, né? Tá? É que a roupa engomada informa que a pessoa é cuidadosa, vaidosa, a pessoa cuida das suas roupas. Ela deixa as roupas bem passadinhas a ferro, né? Todas lisinhas, as calças com vincos, as blusas bem lisinhas. Isso já é um traço psicológico sugerido. Você escutou o que eu falei? Traço psicológico sugerido, né? Por causa dessa informação sobre a calça engomada, tá? Continua aí comigo. Presilhas, Rodaque. O que é o Rodaque? Tá, eu trouxe aqui pra gente, né? Já que eu sei que muitos não saberiam. Rodaque, segundo o dicionário, está aqui, é uma peça do vestuário masculino, semelhante a uma sobrecasaca, tá? Temos aqui mais uma informação que vai nos trazer um traço psicológico. A gente fala traço porque não foi aquela informação explícita no texto, mas é uma pista, tá? Quando a pessoa se veste bem, né? Usa as roupas bem engomadas, usa aí uma sobrecasaca, você percebe que se trata de uma pessoa cuidadosa com a aparência, né? Então temos sim uma sugestão de traços psicológicos, tá? Juntamente com as informações físicas, né? Calça branca, tá? Presilha. Gravata, pessoal, mais um traço psicológico, né? De que se trata de uma pessoa de uma certa distinção social. Agora vamos acrescentar um perfil social. A roupa é uma marca de distinção social, né, gente?
além do aspecto psicológico de ser uma pessoa cuidadosa com suas roupas todas engomadinhas, nós temos aí a pessoa que usa uma sobrecasaca, não usa somente o terno e a gravata, ainda tem mais por cima disso, né? O rodaque, tá? E gravata. Então você tem informações sim de marcas sociais que a roupa traz para essa pessoa, tá bom? Foi um dos últimos que usaram presilhas. Gente, se ele foi um dos últimos que usaram presilhas, fica uma sugestão. Escuta, eu falei sugestão, não falei que é uma certeza, né? A gente faz algumas inferências sobre esta pessoa a partir dos seus hábitos de vestuário. Ela foi uma das últimas aí que usou presilha. Traz aqui para nós uma sugestão de que é uma pessoa tradicional, mas né, presa aí a usos tradicionais de vestuário, tá? E talvez a última neste mundo, né? Ele até exagera. Trazia as calças curtas para que ele ficassem bem esticadas. Olha a preocupação da pessoa, né? Com a calça sempre bem apresentada, esticadinha. A gravata de cetim preto, não é qualquer tecido na gravata, é cetim, com um arco de aço por dentro. Isso por quê? Para deixar a gravata sempre bem alinhada, né, pessoal? Olha só, né? Imobilizava ali o pescoço. Então ele se sujeita a uma elegância, tá? E em nome dessa elegância ele até aceita ali um pescoço um pouco desconfortável, né? Era então a moda. Era magro, aspecto físico, chupado, um princípio de calva, né? Careca, em seus 55 anos, tá? O que nós temos aí? Predominantemente um aspecto físico, tá? Predominantemente. Existem traços psicológicos e sociológicos também, psicológicos e sociais. Então a letra A falta ainda, né? Para acrescentar o aspecto social, ficou fora. Letra B. É predominantemente psicológica? Não, tá? É predominantemente uma descrição física, com traços que envolvem aspecto psicológico e social. Sociológica explorando a atividade profissional? Não, nenhuma pista foi dada sobre a atividade profissional. Física, confere, psicológica, confere, sociológica, confere. Predominantemente sociológica não vai ser, tá? Ela está mais na área física e com aspectos da psicologia e da sociologia. Então ficamos com a letra D, ok? É uma questão assim que demanda um cuidado grande, tá? Uma atenção mesmo, né? Para não se perder ali nos aspectos de descrição. E é o tipo de abordagem que a banca FGV faz com frequência mesmo, tá? É perguntar sobre os recursos que foram utilizados em um texto descritivo, em um texto narrativo e assim por diante, ok? Não é só ali classificar o texto, ele quer também que você saiba identificar o que caracteriza o texto, tá bem? Ok? Então vamos lá. Próxima questão. A número 2 agora abordava a narração. Ele diz aqui, trata-se de uma narrativa de ficção científica, né? Não é apenas uma narrativa qualquer, é uma narrativa de ficção científica. E ele quer saber qual é a característica desse gênero narrativo, quer dizer, da ficção científica. Qual é a característica desse gênero, veja só, tá? Que se aplica a esse segmento textual, que se aplica a esse segmento textual. Bom, olha só, na letra A ele diz que temos uma localização em um tempo futuro. Quando se trata de ficção científica, é comum a gente ter mesmo, né, a localização temporal no tempo futuro, e ele fala que é visto como passado, a ponto de ser narrado, narrado como se já fosse acontecido em um tempo futuro. É uma característica da ficção científica, entre outras, tá? Entre outras possibilidades de ficção, né? Não tem só essa possibilidade de ficção sobre tempo futuro. Também, até no passado é possível. Vamos conferir se isso está no texto. Na origem, a casa tinha sido acoplada. Isso aqui é referência ao passado. Nós temos aqui a construção de uma voz passiva com o verbo no pretérito mais que perfeito. Uma voz passiva. Ser é o verbo, né? Ser com o particípio acoplada, tá? E tinha sido é aqui a construção do pretérito mais que perfeito. Então já começou bem, existe a indicação aqui de um fato passado. E aí lá nós vamos do começo ao fim. Na origem, a casa tinha sido acoplada a um computador, como tantas outras.
a um computador previsional encarregado de a fazer evoluir em função dos cálculos de probabilidade de que se alimentava a máquina. Espera aí. É uma casa que ele disse aqui, olha, acoplada a um computador, né? Já é um pouco de ficção. Eu digo um pouco porque hoje nós já temos, né, uma certa conexão dos nossos aparelhos domésticos com a internet, não é mesmo? Continua. A eventualidade de um inverno frio fazia. Olha o verbo no passado, gente. O verbo no passado. Mas ele fala de uma ficção, né, futurista aí, não é verdade? Fazia com que surgisse o engrossamento progressivo das paredes, num isolamento reforçado. Uma dupla camada de telhas crescia, mais verbo no passado. Lentamente sobre o teto, uma lareira suplementar a energia do solo como um legume perfurando a terra de um jardim. Olha, a letra A está conferida. Realmente o texto mostra, né, a referência a um tempo futuro, pela ficção de um computador conectado à casa e fazendo o quê? Engrossamento de paredes para isolar do frio, dupla camada de telhas, é um computador controlando ajustes e adequações ali na casa, né? E a letra A, então, certinha, né, pessoal? Essa realmente foi a resposta da questão. Conferindo as outras, é uma narrativa que envolve um mundo cujos elementos são completamente desconhecidos, não são completamente desconhecidos, né? Computadores, certas adequações numa casa, como engrossar parede, tá? Dupla camada de telhas em relação a você combater o frio, não são desconhecidos, tá? Letra C. Apresentação de uma visão pessimista do mundo futuro. Pelo contrário, né? Você está vendo uma visão otimista de imaginar que você vai ter todo esse recurso tecnológico. Na letra D. Sugestão de uma tecnologia avançada, ok, não criada pelos humanos, mas por seres superdotados, não houve referência a quem era que criou, se era superdotado ou não, né, gente? Na letra E, narrativa em que o próprio narrador mostra desconhecimento, pelo contrário, né? Você vê o narrador numa certa intimidade, convivendo já com a tecnologia. Então a letra A não tem erro não, né? Acredito que essa questão aí realmente não tem problema, ela tá assim acessível, tá? Diferente da primeira, que poderia ter um nível maior de dificuldade, essa segunda é até acessível. Sem problemas, vamos adiante. Próxima questão. Um escritor espanhol, conhecido por sua preocupação com o idioma, produziu a seguinte frase: estudar latim é como colocar as palavras para fazer ginástica. Como é que é, professor? Colocar as palavras para fazer ginástica? Não é claro que é linguagem figurada. Ele quer saber aqui o que isso significa. Vamos conferir? Bom, ele disse que estudar latim é como, olha a comparação, né? É como colocar as palavras para fazer ginástica. Palavras para fazer ginástica, gente. Como é que você pode entender isso, né? Colocar palavras para fazer ginástica. Quando você estuda latim, então você está fazendo as palavras terem uma ginástica. Vamos conferir? Letra A. Disse que o estudo de latim é hoje uma tarefa inútil. Opa, não teve esse juízo de valor ali. Ele só disse que você estudar latim é como você colocar palavras para fazer ginástica. Não teve esse juízo como sendo útil ou inútil. Aliás, tem muito mais assim de proximidade com ser útil, na verdade, fazer ginástica, tá? Do que ser inútil, não é mesmo? Letra B. O conhecimento do latim melhora a qualidade redacional de nossos textos? Olha bem, a letra B está extrapolando, porque ela foi para a qualidade redacional, que é uma composição mais abrangente do texto. E a frase que ele deu falava das palavras, que você, conhecendo o latim, você está colocando as palavras para fazer ginástica. Então não se trata de você melhorar a qualidade redacional, mas sim melhorar a qualidade do seu vocabulário, conhecimento de vocabulário, conhecimento de significado das palavras, tá? Ah, professor, então é isso, né? Não é redacional, é qualidade de vocabulário, qualidade de conhecimento de palavras. Letra C.
Estudar a língua latina faz com que se acrescentem muitos novos vocábulos, gente. Novos vocábulos, tá? Ele não fala de novos vocábulos, ele fala de palavras que você vai colocar para fazer ginástica quando você estuda latim. Que ideia é essa, gente? Você estudando uma língua que é a origem da língua portuguesa, você vai saber mesmo as palavras que já existem e as suas origens, formação, sentidos, radical, tá? Não é uma nova palavra, né? Você está colocando as palavras que você já conhece agora em exercício, fazendo ginástica, né? Foi isso que ele falou. Letra D. O aprendizado da língua latina é indispensável para o conhecimento de nosso próprio idioma. Isso pode até ser verdade, mas não é o que o texto está colocando, né? Como indispensável. Ele disse que você acaba colocando as palavras para fazer ginástica, você vai exercitar o seu vocabulário, mas ele não está julgando isso como indispensável. Sobra a letra E, que é a resposta. Estudar latim faz com que aprofundemos. Escuta, quando você aprofunda o conhecimento das palavras, primeiro você já tem essas palavras, você já conhece essas palavras, tá? E aí você coloca essas palavras já conhecidas para fazer ginástica, como ele fala na frase, né? Quer dizer, aí você aprofunda o seu conhecimento sobre o vocabulário, sobre a origem e o significado das palavras. É a letra E, a melhor realmente, não tem como ser outra aí, tá? Questão tranquila, razoável, não tem problemas, não está assim com, né, dúvidas, tá? Vamos adiante. Muito bem, próxima aqui na questão 4. Ele apresenta um texto um pouco mais longo, tá? Isso aqui é o texto. E eu vou ler o enunciado primeiro. Vem comigo no enunciado. Sobre a significação desse pequeno texto, é correto afirmar o quê? Tá? Sobre a significação. Vamos observar aqui a letra A primeiro, né? Ver como é que ela diz. Segundo o texto, no fundo, todos, olha aqui o perigo, né? Todos escrevem pelo mesmo motivo, que é tornarem-se ricos e célebres, gente. Será que todo mundo faz por esse motivo? Escreve por isso? Vamos ler no texto. Tá parecendo errada já, não é? Aqui no enunciado, perdão, é aqui mesmo, é o enunciado, né? O texto está aqui no enunciado da questão. Começa aqui. Por que você escreve? Por que você escreve? Resposta. A essa pergunta, Balzac respondeu: para ser rico e célebre. Isso foi a resposta do Honoré de Balzac, o escritor francês do século XIX. Outros, olha o texto, outros responderão certamente. Olha a resposta diferente. Porque é um ato necessário a meu equilíbrio psíquico, eu escreveria, mesmo que eu não fosse publicado. Interessante, né? Respostas diferentes existem, né? E ele vai continuar. Essas são as duas respostas extremas, né? Podem existir respostas no meio termo. Eu direi quanto a mim, agora é o próprio autor dando a sua resposta. Para que eu escrevo? Para ser lido. Eu me considero como um artesão em sua oficina, aperfeiçoando este objeto manufaturado destinado a ser vendido, um livro. Um livro é uma criação que comporta um primeiro e um segundo grau. Ah, é? Vamos ver que primeiro é o segundo grau que ele fala que tem nos livros, né? O livro é uma criação. No primeiro grau dessa criação, eu invento uma história e personagens. Esse é o primeiro grau da criação do livro. E tem o segundo grau. O segundo grau é que o leitor se apoia no que eu inventei e persegue a minha criação para torná-la sua. O segundo grau é o leitor se apropriando do que eu criei, né, para tornar essa criação dele próprio. E como toda criação traz alegria, há para mim uma dupla felicidade de criar e a de suscitar uma criação, né, de provocar a criação entre os meus leitores. Eu acendo um fogo, ele faz uma analogia, né, com ele criar o livro dele e alguém também, né, se sentir aí incentivado. Eu acendo um fogo que me dá calor e luz, mas eu expando e observo milhões de pequenas luzes, né, seriam seus leitores ali também criando suas próprias luzes, os seus livros, tremulando sobre toda a terra, feitas nos espíritos e corações por minhas obras. Então você já viu que a letra A não tem como, né, gente? Que todos escrevem pelo mesmo motivo? Não, tá? Falso. Cada um tem seu motivo.
Letra B. Em resumo, os escritores, todos, olha aí, né? Com artigo no plural significa todos, hein, gente? Todos pretendem trazer felicidade aos homens, mesmo que não sejam publicados? Oi? Essa pretensão foi do autor do texto, né? Ele revelou essa pretensão quando ele disse aqui: eu, quanto a mim, escrevo para ser lido. E ele diz lá que o livro é uma criação e que ele tem aí dupla felicidade nessa criação, tá? Que ele se torna feliz quando publica e também quando os leitores se motivam e se inspiram com a sua criatividade. Mas isso foi uma visão dele, né? Tá? Isso foi uma visão dele. E aí a questão vem e generaliza para os escritores. Não, tá bom? Letra C. O autor do texto, responde à pergunta inicial, né? Porque você escreve, ele responde como? Apoiado em sua experiência pessoal, ele relata assim, né, que é a felicidade dele quando experimenta ser lido e depois provocar também criatividade nas pessoas e destaca o poder da criação. Foi isso que o texto mostrou realmente, tá? Letra C. Na letra D, escrever é uma experiência que requer dedicação e trabalho. A gente sabe que sim, né? Mas não é bem aqui o que o texto destacou, tá? A fim de que o livro possa ser amplamente consumido. Mas o texto mostra que algumas pessoas nem se importam tanto. Olha aqui, olha aqui. Olha, porque é um ato necessário, né? Algumas pessoas vão escrever simplesmente porque acham importante para o seu próprio equilíbrio psíquico e escreveria mesmo que não fosse publicado, tá? A letra D diz que vai ser amplamente consumido o livro, mas às vezes não é. A pessoa escreve sem publicar, apenas para o seu próprio equilíbrio psicológico, né? Letra E. Letra E. Os autores, olha o plural, os autores criam histórias e personagens para que os leitores se sintam motivados a criarem os seus? É para isso que eles escrevem? Os autores? Isso foi o nosso autor em particular, tá? Não foi para todos os autores que ele disse que é assim, né? Foi a experiência pessoal dele, tá? Então, letra C é a resposta. Aqui na questão 4 também não devemos ter problema, tá? Questão tranquila, razoável, nada assim absurdo, nada de fugir ao texto e o texto assim acessível mostrando, né? 3 respostas. A resposta do Honoré de Balzac no começo, depois, a resposta de algumas pessoas que pensam em escrever somente para o seu próprio benefício psicológico, mesmo que não sejam publicados os livros, e ele próprio, o autor, que da metade do texto para o final, toma conta para mostrar a sua experiência pessoal, de valorizar a criação, de gostar de ser lido e de se sentir feliz quando a sua criatividade incentiva outros também a exercerem a sua criatividade. Bacana, né? Interessante. Vamos adiante? Então, aqui, próxima questão. Ele dá aqui o enunciado com uma frase, tá? Ele pede a argumentação do gerente mostra um problema. Ele quer saber qual problema que você vê na argumentação. A FGV faz muito isso, tá? Faz muito isso. Ela aponta ali problemas e quer saber se você enxerga esses problemas. Vamos conferir aqui o texto que ele diz. O gerente da empresa comentou que, com a futura chegada dos bombeiros, o incêndio seria, olha o verbo, né? Seria controlado e a produção poderia ser entregue dentro do prazo. Tudo bem. Então, ele comentou que com a futura chegada dos bombeiros, os bombeiros vão chegar. Ok. O incêndio seria, gente, se você está falando que os bombeiros vão chegar e você diz que o incêndio seria controlado, pensa bem, ele usou o futuro do pretérito, foi? Ele usou aqui o futuro do pretérito. E daí, professor Márcio? E daí que o futuro do pretérito é, por natureza, um tempo verbal hipotético. Tá? O futuro do pretérito é, por natureza, um tempo verbal hipotético. Ele serve para você trazer mesmo suposições, possibilidades. Pensa comigo, pensa, se você sabe que os bombeiros vão chegar, e aí, você vai colocar como hipotético que eles vão
combater o incêndio, isso não é hipotético, isso é uma certeza. O bombeiro existe com essa finalidade essencial, né? Existem sim outras atuações do Corpo de Bombeiros, mas a principal é essa mesma, tá? Vamos conferir? E aí? Ele diz também que a produção poderia ser entregue dentro do prazo. E ele usou aqui um conectivo. Ele usou a conjunção e conjunção aditiva, né? Ele faz a soma, tá, dos dois resultados que ele diz que ocorrem com a chegada dos bombeiros. Vamos colocar isso como fato inicial. A chegada dos bombeiros é o fato inicial. E a partir desse fato você tem o controle do incêndio e você tem a produção que vai poder ser entregue dentro do prazo, tá? Mas ele coloca de novo como hipótese, você percebe? Ele fala poderia ser entregue. Ele coloca de novo como hipótese. Mas pensa bem, né? Se o bombeiro chegou e controla o incêndio, a produção vai poder ser retomada com certeza, não como hipótese, tá? E aí vamos ver. A letra A diz que o problema da argumentação, letra A diz que é fuga do assunto, já que o foco deveria ser o incêndio. Oi? Isso quer dizer fuga do assunto? Não, o incêndio não é bem o foco, né? O foco é que ele precisa dos bombeiros que vão chegar, vão controlar o incêndio e a produção vai ser retomada. Ele é gerente da empresa. O ponto de vista do gerente da empresa é o foco na produção, que ele precisa manter, garantir. O foco não é o incêndio, né? O foco é a produção. Tá? O ponto de vista do texto, escuta, o ponto de vista do texto é do gerente da empresa, pessoal. Tá? O ponto de vista do nosso texto é do gerente da empresa. Do ponto de vista dele, o foco não é o incêndio, o foco é a produção da empresa, tá bom? Letra B. Problema seria uma generalização excessiva, já que nem todos os incêndios conseguem ser apagados a tempo? Ele não generaliza para todos os incêndios, né? Ele fala do incêndio dele, na empresa dele, que o bombeiro chega e vai controlar, tá? Então não houve uma generalização ali, não, tá bem? Letra C. Será que o problema é um argumento autoritário, já que ele sozinho decide o que fazer? Oi? Sozinho não, ele está contando com os bombeiros, tá? Não é autoritário, não. E a letra D? Seria uma apresentação, o problema é essa pergunta da questão, é uma apresentação de uma possibilidade como certeza. Colocar uma possibilidade como certeza? Olha, ele falou mesmo, né, de seria controlado, o incêndio seria controlado e a produção poderia ser entregue dentro do prazo. Olha, ele vinculou duas informações, ele colocou em adição. Em adição, lembra que ele colocou a conjunção e, tá? Ele colocou em adição o quê? Primeiro, que o incêndio seria controlado. Isso tem tudo a ver com o trabalho dos bombeiros. Maravilha. Ok. Dá pra gente articular. Bombeiro chegar, então, controlar o incêndio. E a produção seria entregue no prazo. Oxi, quem garante que vai entregar no prazo, né? Só porque você teve aí a chegada dos bombeiros que controlaram o incêndio. Quem garante que vai entregar no prazo, gente? Essa possibilidade de entregar no prazo não dá para ser tomada como uma certeza, tá? Então, na argumentação dele, a gente pode ficar de olho, porque a possibilidade que ele colocou de entregar no prazo não vai se dar com certeza, tá? Porque não é uma coisa determinante você ter bombeiros para apagar o incêndio e o que isso vai garantir? O incêndio está apagado, mas olha só, você tem outras possibilidades, né? Talvez aconteça aí que o incêndio danificou máquinas e eu não vou conseguir cumprir o prazo, tá? Então essa vinculação é que é problemática na argumentação dele, realmente. Letra D. Márcio, mas eu olhei para a letra E e achei que podia ser, olha, porque o problema não pode ser assim, não. Estabelecimento de uma relação equivocada entre causa e efeito. Mas ele não usou a conjunção causal, ele usou a conjunção aditiva, tá? Ele fez uma soma. E aí, nessa soma é que está o problema da nossa argumentação. Ele somou duas informações, duas expectativas que não têm vinculação, tá? Com o fato do bombeiro controlar o incêndio, né?
Bombeiro chega, controla o incêndio. Tudo bem, isso tem relação. Agora, o bombeiro chega, controla o incêndio e você vai entregar a produção no prazo, isso não tem a relação, tá? Ah, professor, mas olha só, eu pensei na letra E mesmo, Márcio, né? Então, letra D é a nossa resposta aqui, conferindo com o gabarito da banca também. Tá? Por enquanto, a prova está tranquila. Vamos à questão 6. Ele fala que um dos problemas continuamente apontados em textos escritos é o da repetição de termos idênticos. A gente sabe disso, né? Que em redação a gente corrige bastante isso. Em todas as frases abaixo, esse problema foi combatido por meio de substituições. Ele quer a opção em que a substituição foi realizada por meio de um processo diferente dos demais. Onde é que eu tenho um processo diferente? O que nós temos de fazer agora é identificar qual foi mesmo o processo. Qual foi o processo de substituição que ele usou em cada opção, né? Para a gente poder aí ver qual que está diferente dos outros, tá legal? Isso é questão típica da FGV mesmo, né? Ela analisa isso nos assuntos de coesão textual e os mecanismos de substituição, tá? Então, comigo na tela, vamos lá. Olha só, na letra A. O coronel tinha muito orgulho da farda, como ocorre com a grande maioria dos militares. O que você reparou? A palavra militares faz a retomada de coronel, mas a palavra militar é o hiperônimo. O que é o hiperônimo? É o nome do conjunto, tá? Militares é o nome do conjunto que abrange coronel, soldado, cabo, sargento, major, capitão, não é isso? Tá? Nós temos o hiperônimo. É isso que está na letra A. Vamos ver as outras, como é que foi a substituição. Letra B. Essa noite relampejou e trovejou, e os pobres cachorros, com medo desses fenômenos, latiram desesperadamente. Quando ele escreveu aqui esses fenômenos, você entendeu quais eram os fenômenos, né? Relampejou e trovejou. Existem outros fenômenos além de relampejar e trovejar. Existe nevar, chover, ventar, não é isso? A palavra fenômenos aqui também funciona como hiperônimo. Olha aí, né? Tá igual o recurso da letra A e da letra B na repetição. Ele quer onde está diferente. Vamos ver as outras. Letra C. Subir e descer escadas, caminhar 1 hora por dia foram exercícios recomendados pelo médico do idoso. Exercícios. Quais eram os exercícios? Subir, descer escadas. Dois exercícios, o exercício de subir e o exercício de descer escadas. Exercícios envolvem outros possíveis, né? Corrida, caminhada, natação, são exercícios. A palavra exercício aqui é o hiperônimo. Letra D. Os alunos pretendiam homenagear a professora, mas nem todos os alunos concordaram com a homenagem. Olha, ele repetiu alunos, isso ele não substituiu, tá? O que ele substituiu foi aqui, olha, era o verbo homenagear primeiro, né? Era o verbo. Aí ele escreveu homenagem, que é o substantivo cognato, o substantivo que tem o mesmo radical do verbo, tá? Isso aqui sim é um processo de substituição, né? Não a repetição ali como ele fez alunos aqui e lá de novo, né? Mas o substantivo cognato é uma forma de você evitar repetir a palavra idêntica. Lembra que o enunciado falava, né, do problema de repetir palavras idênticas, tá legal? A letra D não repetiu a palavra idêntica, usou o substantivo cognato. E é um processo diferente das outras opções, né? Por isso que a nossa resposta é a letra D, tá? A letra E. Era muito simpático, característica que todos admiravam nele. A palavra característica retoma simpático. Uma pessoa pode ter como característica simpático, pode ter bondoso, pode ter elegante, inteligente. Característica é o hiperônimo, que reúne outras várias, né, possibilidades de caracterização. Nós temos aí, pessoal, um assunto que é mesmo típico da FGV e que tem grande cobrança, tá? Cobrança sobre os processos de substituição na coesão referencial. E esta questão, né, cobrou o assunto que a gente vê com frequência de emprego dos hiperônimos, tá? Vamos adiante, né? A prova tá boa, tá tranquila. 7. Tranquila para você, professor, né? Ai, ai, vamos lá. 7. O que ele pede agora? Olha o enunciado comigo. Ele diz assim:
Entre as opções abaixo, há um termo destacado cujo referente se encontra após a sua enunciação. Após, exemplificando o que se chama de catáfora. Ele quer a opção em que isso ocorre, né? Onde que eu tenho a referência para um termo posterior, que é a chamada catáfora. Também outra questão que a gente vê muito na FGV. Letra A. Todos aqueles que os citam são admiradores dos ministros. Ele marcou aqui para nós o pronome os. Será que esse os retoma aqueles? É assim, gente? Todos aqueles que os citam, eles citam eles mesmos? Não, né, gente? Não, não é aqui não. Tá? Todos aqueles que os citam são admiradores de quem eles citam. Quem eles citam? Os ministros. Gente, aqui já está a resposta, né? A letra A já tem aqui a catáfora, já tem a referência a um termo posterior, tá? Letra A é a resposta. Confere as outras. Letra B. O quadro, ele foi adquirido ontem. Ele retomou o quadro. Aí você tem o movimento de anáfora, que é a volta para o termo citado antes. Na letra C, choveu muito, e isso não surpreende mais. Quando ele escreve isso, você percebe que ele retomou a informação escrita antes, né? Choveu muito, nós temos anáfora. Repetição, não, né? Mas a referência ao termo anterior. Letra D, não vi o buraco onde caíram os óculos, onde aqui retoma com clareza o buraco citado antes. De novo, eu tenho a coesão anafórica, né? Ou simplesmente anáfora. Na letra E, a semana em que ele chegou foi no início do mês, né? Esse que vai retomar a semana, com certeza. Márcio, mas quem retoma é somente esse que, né? Sim. Ah, mas ele sublinhou em que? Sem problema. O que importa é que a palavra que é aqui o núcleo da expressão sublinhada, a palavra que é o nosso pronome relativo e vai sim retomar a semana, né? Você pode entender isso como sendo a semana da qual ele chegou. Foi no início do mês, a semana na qual ele chegou. Quer dizer, quando que ele chegou, né? Ele chegou na semana anterior, tá? E então temos anáfora aqui. Questão tranquila, não é mesmo? Letra A, maravilha, sem problemas aí, tá? A banca tá de parabéns até agora, né? A prova bem mais clara do que a maioria das provas da banca FGV. E vamos continuar. Próxima questão. São 20 questões. Vamos que vamos. Ele pede agora a frase abaixo que mostra ambiguidade. Agora veja bem, não é qualquer ambiguidade. Ambiguidade em função de não se poder distinguir agente e paciente. É uma espécie de ambiguidade muito comum nas provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que você às vezes não vai conseguir distinguir exatamente quem é o agente e quem é o paciente. É isso que ele quer saber. Letra A, comigo. O chefe encontrou o funcionário em seu gabinete. Nós temos o indivíduo chefe, nós temos o indivíduo funcionário. E quando ele escreve seu gabinete, de quem é esse gabinete? O gabinete seria do funcionário, que o chefe foi lá e encontrou o funcionário no gabinete? Ou o gabinete seria do chefe, né, que o chefe encontrou o funcionário no gabinete dele próprio, do próprio chefe? Existe uma ambiguidade aqui, mas não é a ambiguidade do tipo que ele pediu, tá? É uma ambiguidade de referência do pronome. É uma ambiguidade de referência do pronome, tá? É disso que se trata, ambiguidade de referência do pronome. E não foi o que ele pediu, tá? Letra B. A criação da instituição demorou mais do que se esperava. Olha aqui, gente. Criação da instituição. Criação, que é um substantivo abstrato, tá? Indica uma ação, que é derivada do verbo criar. E agora cabe uma pergunta. A pergunta é a seguinte: a instituição aqui nessa frase, a instituição cria ou é criada? Ela criou ou ela foi criada, tá? E aí, vamos conferir? A criação da instituição demorou mais do que se esperava. Pode ser que ela criou algo, tá? Pode ser. Ou pode ser que ela foi criada. Porque uma instituição pode, né, criar certas ações, projetos, etc., tá? E ela também pode ser criada, né? Existe aí uma ambiguidade
e é do tipo que ele tinha perguntado no enunciado, né? Não podemos saber exatamente se é agente ou paciente aqui, né? Se ela criou, ela é agente, tá? Ou se ela foi criada, ela é paciente. Pronto, achamos a resposta. Essa letra B, pessoal, um tipo de análise que a gente vê com frequência, caiu na prova do Senado Federal, caiu em outras provas da FGV, né, nos concursos recentes, e ela vai abordar com frequência como você identifica ambiguidade, quais são os tipos de ambiguidade, e ela tem feito essa análise. Aqui se trata de você enxergar a possibilidade de ser um complemento nominal, quando eu penso que é passivo, a criação da instituição, quer dizer que ela é criada, tá? Ou também a possibilidade de ver aqui a instituição como agente, né? Como quem faz a criação e a função sintática de adjunto adnominal, tá legal? Isso aí aparece com frequência. Vamos que vamos, olha aí a sequência da questão. O que está ambíguo aqui? João e Maria se casaram ontem, tá? Eles se casaram entre si, o João casou com a Maria, tá? Ou cada um se casou com um cônjuge diferente, né? Cada um com um cônjuge diferente. Existe ambiguidade aqui, olha. Eles se casaram, mas vai que o João teve a sua noiva e a Maria teve o seu noivo, né? Diferentes, tá? Fica uma ambiguidade, que não é sobre o que a questão queria. A questão queria ambiguidade sobre quem é o agente e quem é o paciente. Na letra D, encontrei o assaltante andando pela rua. O verbo no gerúndio aparece às vezes com essa situação ambígua, né? Eu tenho o sujeito eu encontrei, e eu tenho a pessoa que eu encontrei, o assaltante, objeto direto. Mas quem é que estava andando pela rua? Poderia ser eu andando pela rua e encontrei o assaltante? Poderia, né? Poderia ser o assaltante que estava andando pela rua e eu encontrei também, né? Na letra E, chamar os bombeiros já ficou na moda. Como assim chamar os bombeiros já ficou na moda? Isso poderia ter duplo sentido, gente? Chamar os bombeiros já ficou na moda? Ficou na moda. Pensa bem, eu tenho aqui duplo sentido. Posso entender que já foi moda e acabou, né? Já foi moda e acabou, tá? Essa é uma possibilidade. Ou será que entrou na moda agora? Porque nós também dizemos ficou na moda para dizer que a coisa aconteceu agora e, né, está na moda, tá? Então, existe uma duplicidade aqui. Existe uma duplicidade. Nossa resposta é a letra B. Essa aqui é uma questão um pouquinho enjoada, eu sei disso, eu vejo que os estudantes têm uma certa dificuldade nessa análise de ambiguidade, mas é bom a gente ficar treinado porque é um assunto que a gente vê com frequência, essa abordagem da banca FGV sobre a ambiguidade. Bora lá na próxima. 9. São 20 questões, olha que provinha puxada, né? A opção abaixo em que está presente uma forma interrogativa indireta. A forma interrogativa indireta fica sem o sinal de interrogação, né, pessoal? Fica sem. Então você já elimina a letra D, porque ela tem o sinal de interrogação. Letra D. Por que todos os adolescentes parecem inventar o mundo de novo, né? Isso aqui é uma interrogativa direta. Esta aqui é uma interrogativa direta. Mas ele pediu a indireta, tá? Vamos ver aqui, letra A. A classe política declarou-se satisfeita após a publicação do calendário eleitoral. Esta é uma frase declarativa, tá? É uma frase declarativa. Ela transmite a informação segura. Ela não está questionando, não está perguntando, né? Letra B. Os sindicatos e os representantes patronais retomaram seus afazeres. Ele conta o fato que aconteceu, eles retomaram seus afazeres. É uma frase declarativa também, com seu conteúdo informativo. Ela não está aqui trazendo nenhum questionamento ou não busca informação para você pensar que era uma pergunta indireta, né, buscando informação. Tá, na letra C. As empresas de computação ainda não sabem quando vão instalar os novos computadores. Olha que interessante essa letra C, tá? Por quê, professor? Interessante. Porque se eu digo que as empresas aqui não sabem ainda quando vão instalar os novos computadores, tá? Alguém pode vir e dizer a informação de quando vai ser que elas vão ter os novos computadores instalados, né? A pessoa pode entender essa frase como uma busca de informação.
Então aqui eu tenho sim uma pergunta indireta, tá? Aqui eu tenho uma pergunta indireta. Olha que legal, né? As empresas de computação ainda não sabem, o que elas não sabem, tá? É uma informação que eu posso entender que está sendo buscada. Uma informação buscada, desejada, pelo menos, né? Desejada, tá? Então essa aqui é a nossa pergunta indireta, letra C. E a letra E? Todos sabem quanto custa esse automóvel. Se todos já sabem, não existe nenhuma forma de subentender pergunta aqui, né? Eu já sei qual é o custo do automóvel. Essa é uma frase declarativa, ela não é a pergunta indireta como ele desejava no enunciado, ok? Tranquilinha, né, gente? Vamos à próxima. A opção abaixo, em que a forma verbal destacada mostra fatos anteriores em relação a outros. Gente, fatos anteriores em relação a outros? O que é isso? Qual o tempo verbal que vai dizer isso? Fato anterior em relação a outro, gente? É o pretérito mais que perfeito. É ou não é? O famoso pretérito mais que perfeito. Então é isso que a questão está buscando, né? Vamos aqui na letra A. Quando a guerra da Ucrânia terminar, muitos vão voltar ao país. Ele falou quando, com relação ao futuro, né, gente? Aqui o que você encontra é o futuro do subjuntivo. Isso aqui é o futuro do subjuntivo. Ah, professor, futuro do subjuntivo. Pois é. Mas o que eu queria, né, o que a questão pediu, é o pretérito mais que perfeito. Márcio, essa letra aí, terminar, não é o infinitivo, não? Não, gente, cuidado, tá? Acompanhando com quando, tá bem? Quando você vai colocar o futuro do subjuntivo. O infinitivo verdadeiro, olha aqui comigo na tela, vem cá. O infinitivo verdadeiro, ele não tem conjunção subordinativa para acompanhar, não. O infinitivo verdadeiro não vai ter conjunção subordinativa, tá? Se você colocou conjunção quando, conjunção se, conjunção que, conjunção caso, o meu verbo vai para o futuro do subjuntivo com essa terminação com a letra R, tá? Então, cuidado, não basta você só olhar para o final do verbo e ver que tem letra R para falar que é infinitivo. Não. Infinitivo mesmo, infinitivo não tem conjunção subordinativa, tá bom? Pode ter qualquer outra palavra acompanhando, mas não a conjunção subordinativa. E aí, quando teve, né, aqui conjunção subordinativa, ó, quando você está no futuro do subjuntivo. Não é a resposta. Letra B. Ele já terminara, gente. Essa terminação é típica, né? Essa terminação é típica, olha. Ele já terminara os exercícios quando os pais chegaram para levá-la. Aqui está a resposta, gente. Esse aqui é o tempo verbal que ele queria, né? Esse aqui é o pretérito, mais que perfeito. Olha, achamos a resposta, hein? Pronto, letra B. Quer dizer que terminaram os exercícios, ainda mais com esse já, né, pessoal? Que enfatiza que foi antes, né? Isso aqui aconteceu primeiro, tá? Primeiro fato. Quando os pais chegaram, isso foi o segundo fato, né? Antes da chegada dos pais, tá? Antes, né? Tinha terminado. Escutou o que eu falei? Tinha terminado, né? O pretérito mais que perfeito pode aparecer nesses dois formatos, tinha terminado ou terminara. Existe ainda um terceiro formato, não é, pessoal? Qual que é o terceiro formato? É havia terminado. O mais que perfeito pode vir nesses três formatos, né? Um com o verbo ter no imperfeito, tinha, ou havia no imperfeito, e o particípio terminado, ou essa forma com a terminação, RA, terminara, pronto, essa terminação. Letra C, confere comigo. O diretor entrou em sala quando a maioria já saíra. Ele marcou entrou. Ele não marcou saíra. Saíra que é o mais que perfeito, tá? E diz que a ação da maioria sair foi anterior. Foi primeiro. O primeiro fato foi a maioria sair, tá? O segundo fato foi o diretor entrar na sala. Mas olha só, o que ele sublinhou foi um fato posterior, né, gente? Tá? E letra D. O professor estava no quadro quando o aluno entrou. Estava, que é o pretérito imperfeito, gente, serve para situar ações simultâneas. Então, o professor estava no quadro simultaneamente. Na hora que o aluno entrou, né, o professor estava lá. Isso aqui é simultâneo. Não tem um que veio antes ou depois aqui não, tá? É simultâneo. Na letra E, todos vão saber o resultado amanhã à tarde. Vão saber é uma forma de futuro
tá? Composto, né? Que a gente usa muito na linguagem informal, tá? E não era o que a questão queria, ela queria o pretérito mais que perfeito. Aqui você tem uma questão sobre conhecimento mesmo de tempos verbais, tá? Era importante saber o significado de tempos verbais, e é isso que você vai ver com uma certa frequência. Não é muito não, tá? Cai pouco isso aqui na FGV, cai pouco. Cobrança de tempos verbais, de significados de tempos verbais é um assunto que tem menos relevância lá. Ok? Vamos lá então? Próxima na tela, número 11. Observe a seguinte explicação, retirada de uma gramática da língua portuguesa, tá? E ele quer saber o seguinte, sobre esse pequeno texto explicativo é correto afirmar. O que você pode afirmar sobre esse texto? Vamos ter que ler. Ele disse lá, o adjetivo é uma das classes de palavras, caracterizada por ser variável em gênero, número, determinante de um substantivo ou pronome substantivo, expressão do estado, característica, qualidade ou relação. Pois é, você percebe que é a definição do adjetivo, né? É a definição do adjetivo, tá? Pronto. Agora vamos ver as opções. A letra A diz que esse texto se estrutura a partir de uma pergunta explícita. Explícito é algo que está escrito, gente. Você viu alguma pergunta escrita nesse texto? E seguida de uma resposta, né? Não houve pergunta explícita aí, tá? Houve a definição desde o início, né? Letra B. Esse texto comporta definições destacadas por palavras que as apresentam. Olha bem, ele colocou no plural, gente. Ele colocou no plural. Definições. O nosso texto tem apenas a definição do adjetivo. Só uma definição, tá? Só uma definição. E aí o adjetivo é definido como uma classe de palavra, é variável em gênero e número, determina um substantivo ou pronome substantivo, expressa estado, característica, qualidade ou relação. Mas não são definições, é uma só definição, tá? Aí já errou, né? Letra C. Mostra muitos conectores lógicos. O que são conectores lógicos? São conjunções, tá? São conjunções. Será que temos lá muitas conjunções? Vamos conferir. O adjetivo é uma das classes de palavras, caracterizada por ser variável em gênero e número, teve uma conjunção e, aditiva, só. Determinante de um substantivo ou, aqui uma conjunção alternativa que está deixando você ter a relação do adjetivo para qualificar um substantivo, né? Ou você ter um adjetivo para qualificar um pronome substantivo. Expressão do estado, característica, qualidade ou. Olha, não são muitos. Existem só dois conectores lógicos, tá? Eles trazem apenas a soma, quando você tem o e, né? E a alternativa, quando eu tenho o ou. Soma e alternativa, foi isso que eles trouxeram. Não foram explicações, tá? Foi soma e alternativa. Então, fora aí. Letra D. Mostra termos especializados não explicados em função de dirigir-se a leitores com certos conhecimentos. Gente, o que você leu ali no texto, né, é a definição que está escrita na gramática. E não é, assim, uma definição muito pedagógica, didática, assim, né? Classe de palavra, a pessoa já tem que ter noção do que é classe de palavra. Variável também, né, tem que ter uma noção. O que é um determinante de um substantivo? O que é um pronome substantivo? O que significa você indicar relação quando usa adjetivos? São termos especializados, razoavelmente uma exigência aí com uma certa experiência já na área. Letra D, tá? E a letra E? Mostra comparações. Foi, gente? Comparações, esquemas? Nem, né? Tem nada disso lá não. São só definições técnicas, tá? Como já é a definição que está presente na própria gramática, né? E aí não foi aquela linguagem didática, né? Explicadinho, tá? Pois é, letra D. Vamos adiante. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais chata, né? Técnica. Vamos lá. Próxima, 12. Comigo na tela. Livro intitulado A Língua Portuguesa e o Modernismo.
traz algumas modificações ocorridas na norma culta de nossa língua na época moderna. Modificações ocorridas na norma culta, em nossa época moderna. A opção abaixo que mostra uma dessas modificações seguida de um exemplo, que é comprove. Um exemplo que comprove a modificação ocorrida na língua portuguesa moderna, tá? De forma adequada. O que é isso, professor? Onde é que está essa questão no meu edital? Onde é que tem esse conteúdo? Quando aparece no edital o assunto variações linguísticas, tá? Também níveis de linguagem, é aí que a banca vai cobrar esse tipo de questão, tá? E na banca FGV, nos concursos dos últimos 6 meses, esse tipo de abordagem tem sido frequente, tá? Tem sido frequente. Perguntar sobre o que caracteriza um nível formal ou informal, o que é marca de um texto coloquial, tá? E aqui essa questão pergunta sobre modificação na norma culta que ocorreu agora na língua portuguesa moderna. Vamos conferir? Olha só. Letra A diz que ocorreu essa mudança, uso do pronome ele e ela como objeto direto. Esse uso realmente acontece muito hoje, mas ainda é visto como uma linguagem coloquial. Não entrou como modificação da norma culta, tá? Não entrou assim, não. Aí ele vai dar um exemplo, né? De usar o pronome ele e ela como objeto direto, em vez de usar o o e o a, que tem que ser mesmo a função padrão de objeto direto. Olha o exemplo que ele deu para ver se comprova, né? Nós vimos, quem está no sujeito aqui? Nós vimos. Aí o complemento do verbo vir, transitivo direto, aparece aqui como oração subordinada, substantivo objetiva direta. O complemento do verbo vir aqui é a oração toda que ele escreve depois, que ele não chegaria a tempo, tudo isso é o objeto direto do verbo vir, tá? Agora, dentro desse objeto direto, você vai ver que eu tenho o verbo ali dentro, ó, chegar, olha o verbo, chegaria, e o sujeito desse verbo, quem chegaria? Ele, que não chegaria no papel de sujeito, que é o padrão de emprego do pronome ele como pronome reto, né? Papel de sujeito. Não houve emprego como objeto direto, o exemplo está inadequado. E outra, falar que esse uso do pronome ele e ela como objeto direto foi uma modificação, olha o enunciado, gente, foi uma modificação ocorrida na norma culta em nossa língua agora, na época moderna? Não, isso aí ainda é visto como uso coloquial, tá? Ainda é visto como uso coloquial. Vamos à próxima. Letra B. Uso do pronome mim em lugar de eu é uma ocorrência na língua portuguesa contemporânea, mas ainda é uma ocorrência vista como informal, tá? Língua coloquial. Mas a pergunta da questão era o que está modificado na língua culta, tá? Modificado na língua culta e aceito hoje, ok? Para mim, vírgula, olha a vírgula, trabalhar lá deve ser um sacrifício. Com a vírgula separando, eu já sei que o mim não é sujeito, né? A gente sabe que o pronome reto eu deve estar na função apenas de sujeito. E o pronome mim deve estar em outras funções. Ele está aqui em outras funções, ele não é sujeito, tá? Ele apareceu como para mim. Ele apareceu formando aqui a expressão adverbial. É uma locução adverbial, que indica ponto de vista, né, gente? Para mim, tá? Depois da vírgula, você vai encontrar verbo, trabalhar, que forma aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é sujeito do deve ser um sacrifício, né? A oração trabalhar lá, ela representa aqui o sujeito para o deve ser um sacrifício. Tá? Então, a letra B tem problema. Primeiro que o mim não é usado hoje, aceito, né, como modificação na norma culta. Tá? E o exemplo que ele deu também não trouxe o mim aí como se fosse o sujeito no lugar do eu. Tá? Letra C. Seria o emprego do pronome oblíquo solto. Olha que interessante, né? Essa forma de colocar aqui na questão. O emprego do pronome oblíquo solto entre dois verbos. Nossa, o que é isso, né? Ele foi se pentear no espelho do banheiro. Ah, professor, solto quer dizer o quê? Solto, gente, quer dizer o seguinte. Você poderia escrever com hífen, ele foi se pentear. Ah, nem, professor, parece que é foice, né, de cortar o mato lá em quintal. Opa, por incrível que pareça, este é o uso formal
padrão no português europeu, tá, gente? Esse é o uso formal padrão no português europeu, tá? Ai, professor, não me diga que essa é a resposta. É a resposta, tá bom? Calma que eu vou comentar. Calma aí, só vou terminar aqui a questão, eu já preparei para a gente um comentário no próximo slide, ok? Olha só, letra D. Utilização do verbo ter no lugar do verbo haver é frequente o uso do verbo ter no lugar do verbo haver, tá? Na língua portuguesa contemporânea. Mas ainda é visto como uso coloquial. Quando eu digo, por exemplo, que tinha 20 questões na prova, se eu digo tinha 20 questões na prova, eu estou trazendo aqui o verbo ter no sentido que existiam lá 20 questões, não é, gente? Que tinha 20 questões na prova, tá? Tinha 20 questões de português na prova. Márcio, eu até fico com vontade de escrever, sabe como? Eu pensei em escrever tinham 20 questões. Oi? Não, não pode. Não, não, porque a gramática fala o seguinte, escuta aqui comigo, escuta aqui. A gramática fala o seguinte, quando você empregar o verbo ter, tá? E o verbo ter ficar no sentido de existir algo, o verbo ter será dado como língua informal, tá? E a gramática vai e se mete para falar o seguinte também. Esse verbo ter, que eu já falei que é informal, quando ele aparece com a ideia de existir, esse verbo ter é impessoal, ele não tem sujeito, tá? Não tem sujeito. Escrever que tinha 20 questões na prova, não tem sujeito para esse verbo. Ah, Márcio, mas 20 questões é o que aí? É objeto direto, né? O complemento. E aí tenho que respeitar a regra do verbo sem sujeito. Qual que é a regra do verbo sem sujeito? Que verbo sem sujeito tem que ficar como, gente? Terceira pessoa singular, tá? Invariavelmente. Olha que coisa doida, né? A gramática fala que é informal, é coloquial esse emprego do verbo ter, mas a mesma gramática vai e se mete aí a colocar uma regra que não pode ter variação, né? Tá? E aí o exemplo que ele deu, ele não tinha mais o que fazer no trabalho. Esse tinha, pessoal, não significa existia. Aqui eu tenho o sujeito, ele, ó, tá? E o tinha aqui significa possuir. Ele não possuía mais o que fazer, né? Não é de existir. Então, dois problemas na letra D. Primeiro, que o uso do verbo ter não foi agora modificado e aceito em norma culta, como o enunciado pretende, e nem o exemplo que ele deu, tá? O exemplo que ele deu significa possuir. Fecha a questão aqui na letra E. Uso da forma lhe no lugar de ou a aparece com frequência hoje, mas ainda na informalidade, tá, pessoal? Ainda na linguagem coloquial. Não é aceito, modificado na língua culta, como o enunciado pediu, não. Eu lhe entreguei os livros. O verbo entregar, nosso conhecido verbo transitivo direto e indireto. Eu entreguei o quê? Os livros prometidos, objeto direto. E eu entreguei para quem foi? A ele ou a ela. Gente, o pronome lhe aqui está certinho, com o seu uso no papel de objeto indireto, como tem que ser. Não foi no lugar do o e do a, né? Tá? Então, resposta à letra C. E aí eu preparei para nós uma explicação sobre o que ele está falando na letra C. Vem comigo. Trouxe aqui para gente a palavra do especialista, né? Muito reconhecido já, Celso Cunha e o Lindley Sintra. 7ª edição, páginas 329 e seguintes, tá? Quando eu tenho locução verbal, a colocação do pronome lá no Celso Cunha aparece assim, olha só, nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, você pode colocar aqui o pronome como sempre a ênclise ao infinitivo ou ao gerúndio, tá? Fica certo, né? Então eu posso dizer assim, vou ajudar-te. Vou ajudar-te. Olha o infinitivo, né? Ajudar, tá? Com ênclise. Ou então, no gerúndio, estou ajudando-te. Estou ajudando-te, né? Fica certinho. A ênclise com o infinitivo ou gerúndio, tá? Quando tem o infinitivo no verbo principal ou gerúndio. Ou então a próclise ao verbo auxiliar. Próclise, o pronome antes do verbo auxiliar, quando ocorrem as condições exigidas para a anteposição do pronome, que são aquelas palavras atrativas, né? Se eu coloco palavra negativa não, eu vou escrever não te vou ajudar. Não te vou ajudar. Tá? Coloco então o pronome antes do verbo auxiliar. A próclise é o verbo auxiliar. Ou a ênclise, né? Mas quando, olha só, o verbo auxiliar, ênclise é o verbo auxiliar quando não estão presentes as palavras atrativas, não estão presentes as condições da próclise, tá? Claro que aí eu preciso ter outra palavra antes para começar a frase, né? Não dá para começar com o pronome. Então eu posso colocar eu
te vou ajudar. Foi isso que ele falou, gente? Não foi, né? Ele falou ênclise, tá bom? Então, olha só. Eu vou te ajudar. E como é ênclise, eu preciso do hífen, tá? Eu não posso jogar fora esse hífen. Tem que ter esse hífen. Ele é a marca de posicionamento do pronome junto ao verbo auxiliar. Se eu não colocar esse hífen, sabe o que acontece? Se eu não colocar esse hífen, se eu não colocar esse hífen, significa o quê? Esse pronome está descolado do verbo vou, descolado, tá? Ele vai se apoiar no outro verbo e aí isso vai ser uma próclise ao verbo principal. Uma próclise ao verbo principal, tá? Então o padrão na língua formal, tá? Reconhecida já, né, desde o português europeu, é que a gente vai usar ênclise ao verbo auxiliar. Ênclise, tá? Ênclise. Como eu disse aqui, olha. Eu vou te ajudar. E aí essa ênclise é marcada com hífen. Se eu não colocar o hífen, vai virar uma próclise ao verbo principal. E é disso que a questão está falando. O pronome solto, no meio, solto, tá? Solto, sem hífen. Ai, misericórdia, professor. Tá? E aí ele fala o seguinte, a colocação dos pronomes átonos no Brasil. A colocação dos pronomes átonos no Brasil, principalmente no colóquio normal, difere da atual colocação portuguesa e encontra, em alguns casos, similar na língua medieval e clássica. Né? Então não é totalmente assim uma coisa informal. É um colóquio escolha, né? Uma opção brasileira, tá? É uma opção brasileira. Mas isso tem referências na história da língua. Português medieval, tá? E na língua clássica também. Quer dizer o que é língua clássica, Márcio? Que você vai encontrar em escritores já reconhecidos na história da literatura portuguesa e brasileira. Podem se considerar como características do português do Brasil e também do português falado nas repúblicas africanas. A possibilidade de se iniciar frases com o pronome me empresta, me faz um favor. Ele está dizendo que isso aqui é uma forma já muito comum no português falado, não que é a forma para escrita, tá? A preferência pela próclise nas orações absolutas, quando é a única oração, orações principais e coordenadas não iniciadas por palavras que exijam a próclise, né? E a próclise é o verbo principal nas locuções verbais. Isso aqui, gente, é que é uma mudança na opção brasileira já muito comum na língua culta, tá? Foi o que eu te dei o exemplo aqui, né? Eu posso escrever aqui, eu estou te ajudando. Quando eu escrevo isso, eu estou colocando sem hífen, pronome solto, tá? Como a questão falou, ele está se vinculando ao segundo verbo da locução. Ele vai vir como próclise ao verbo principal na locução. E isso que é um uso hoje modificado com a nova... Não tem nova ortografia nisso, não mistura com nova ortografia, tá? É simplesmente um reconhecimento da norma culta para essa modificação na língua contemporânea. Escuta, eu vou te contar que eu já vi isso em outras bancas e outras provas, tá? A banca Sebrasp, por exemplo, ela fez essa pergunta em uma prova que, na minha opinião, foi covarde. Na prova do Ministério da Integração, para analista, ela perguntou, a banca Sebrasp perguntou, se a ausência desse hífen após o verbo auxiliar nas locuções verbais, com o pronome então ficando sem hífen no meio dos dois verbos, tá? Se é um uso opcional brasileiro preferido no Brasil e não no português europeu. Olha que covardia, né? Um conhecimento já de linguística comparada, né? Uma coisa estranha. Paciência, né? Aqui a banca realmente apelou, pessoal, tá? E aí, completando a nossa explicação. Colocação dos pronomes átonos no Brasil, né? Pode se considerar como características do português do Brasil e também lá, né, nas repúblicas africanas, essa próclise é o verbo principal que eu dou aqui como exemplo. Olha só, será que o pai não tem a palavra atrativa, tá vendo? E ainda tem o pronome no meio, olha aí. Não, não sabes e não posso, olha, ainda temos aqui o pronome no meio. Márcio, por que que isso acontece, sabe? Por que que isso acontece? Porque o pronome é visto, né, entendido por nós mesmos, como um complemento do verbo principal. Não é isso, olha, você vai dar ao respeito objeto indireto esse se como direto, tá? Aqui no outro, olha, não posso te dizer mais, eu não posso te dizer algo, objeto direto, mais, tá? E eu posso dizer para alguém objeto indireto. Por essa percepção do usuário da língua
né? Você, usuária da língua. Você percebe que o pronome está mais ligado logicamente com o segundo verbo, porque ele é complemento do segundo, tá? Então a tendência nossa é realmente vincular esse pronome na fala com a pronúncia dele mais próxima do verbo principal e aí descola do primeiro verbo, descola, né? Retira o hífen, tá? Isso não é a primeira vez e nem vai ser a última, mas a minha opinião é que é uma questão covarde, tá? Uma questão covarde. Deu dó aqui do estudante, viu? Pronto, né? Voltar lá só para confirmar. Olha aí a nossa resposta, letra C. Bora para a próxima. Vamos adiante. Número 13. Olha aí. Todas as frases abaixo trazem metáforas. Um assunto que a FGV tem gostado também de cobrar é isso, né? Analisar as metáforas, as formas, as justificativas, as expressões metafóricas ou comparações. Ele quer a opção em que o motivo da comparação está identificado de forma adequada, né? Aqui eu tenho uma crítica para essa questão, tá? O gabarito da banca aqui não está muito assim católico, da minha opinião, não. Na letra A, meu pai sempre trabalhou como um escravo. Ele fez a comparação, né? O pai dele trabalhar como um escravo. Fez a comparação e ele disse o motivo aqui seria trabalhar como escravo. O motivo dessa comparação é que tem baixos salários? Será que é isso, gente? Não parece não, né? Mas se a gente comparar com as outras, vai descobrir que essa letra A ainda está menos ruim do que as outras. Por que, professor, que não é perfeita a letra A? Não é perfeita porque, assim, escravo não recebe, né, gente? Quem trabalha realmente como escravo não recebe remuneração, tá? Ou a pessoa diz que trabalha como escravo quando considera a remuneração dela insatisfatória. Também temos esse aspecto subjetivo nessa comparação, né? Você se considera um escravo quando trabalha muito e a remuneração não vem naquela proporção desejada, tá? Então, a letra A, assim, ela tá boazinha. Ela tá boazinha. Não é 100%, mas ela tá boazinha. Letra B. O carro passou pela avenida como um foguete. Carro passar como um foguete é a velocidade, né, gente? Velocidade, ele é veloz. Aí é soltando fogo, gente, nada a ver, né? Nada a ver. Não é porque soltar fogo no cano que você vai comparar o carro como um foguete, sim pela velocidade, né? Letra C. O menino declarou que a avó parecia uma bruxa. Por que ela parecia uma bruxa? É porque andava com a vassoura? Gente, não é por aí, né? A gente está pensando em aparência da pessoa, não é mesmo? Aparência ou até comportamento, tá? Comportamento de uma pessoa ruim, né? Uma pessoa má, pode ser aí comparada com uma bruxa, mas não é porque andar com a vassoura, né, pessoal? Letra D. Em sala de aula, meu professor de história parecia uma biblioteca, gente. É professor, tá? De história. E você compara, ele parecia uma biblioteca. Qual o motivo? É que ele carregava muitos livros consigo. Gente, é assim, parece realmente, né, uma justificativa razoável dizer aí que ele carrega muitos livros, então ele parece uma biblioteca. Mas olha só, existe outra justificativa possível para essa comparação de um professor com uma biblioteca, tá? Outra justificativa possível é pensar assim: ele tem muito conhecimento, né? Ele possui muita informação, é um professor de grande conhecimento. Se um professor tem um grande conhecimento, você pode equiparar aí a uma biblioteca. Professor, você parece que tem uma biblioteca na cabeça. Professor, você parece que tem um dicionário, a gramática toda na cabeça, né? Graças a Deus. Liga o Bluetooth aí, daí recebe o conhecimento, tá? Mas, gente, essa letra D não é uma mil maravilha aí, né? Tá? E eu digo, né, avisei já que essa questão para mim é problemática, tá? Porque a banca deu a letra D como resposta. Mas é assim, não é a justificativa 100%, como a letra A também não é. Entre as duas que são possíveis, tá? A e D, as duas trazem certas ambiguidades. Duas possibilidades, cada uma dentro delas carrega mais de uma possibilidade. Né? A letra A carrega a possibilidade de você entender que trabalha como escravo porque não recebe, ou porque é baixo salário e a pessoa trabalha demais por uma remuneração não compensatória. É uma possibilidade. E a letra D, o professor parece biblioteca porque carrega muitos livros consigo? É assim, pode ser isso, como também pode ser outro motivo, porque
ele parece biblioteca, por quê? Porque tem muito conhecimento, né? Então, assim, duas possibilidades. É uma questãozinha problemática, mas essa é a resposta da banca, letra D. Tá? Vocês poderiam até já, né, fazer aí uma argumentação para fundamentar recurso. Letra E. A sala de jantar dos meus avós era tal qual um museu. Tal qual um museu, a sala de jantar dos meus avós. Por que que é um museu? Qual o motivo da comparação? Cheio de coisas velhas? Tá interessante para um museu. Coisas velhas. Agora, mal cuidadas, não necessariamente, né, pessoal? Porque você vai a um museu lá, você pode encontrar coisas bem cuidadas no museu. Elas são velhas no sentido de serem antigas, né? Tá? Antigas, não porque estão caindo aos pedaços, estão sendo realmente mal cuidadas, tá bem? Então, problema aí nessa letra E, tá? Não quer necessariamente mal cuidado, não. D de Deus que ilumine a gente, né, pessoal? Deus que ilumine a gente. Tá. 14. Todos os pensamentos abaixo trazem orações adjetivas destacadas. Ele quer a opção em que essa oração foi substituída por um adjetivo de forma adequada. Tem que preservar o sentido, né? E manter uma coerência, uma harmonia, pelo menos. A letra A diz que é uma ideia medíocre que desperta entusiasmo, irá mais longe que uma grande ideia que não inspira entusiasmo. Então, essa ideia que desperta entusiasmo é motivadora? Gente, muito interessante, não é mesmo? É isso mesmo, né? A ideia é motivadora, ela desperta entusiasmo, ela motiva. Tá muito boa, é a resposta. As outras, então, vamos conferir. Nosso grande erro é tentar obter de cada um as virtudes que não possuem e desdenhar o aprimoramento das que possuem. Então, significa que não possuem, são encarecedoras? O que significa encarecer, pessoal? Eu coloquei aqui para nós, olha, encarecer é tornar mais caro, também pode ser exagerar na descrição, pode ser louvar excessivamente ou recomendar com insistência. Mas não tem nada a ver com você falar a virtude que a pessoa não possui, não possui quer dizer. Não, gente, não. Você pode traduzir como virtudes ausentes. São ausentes porque a pessoa não possui, não é uma virtude encarecedora, né? Letra C. A única coisa que vem sem esforço. Isso quer dizer que é inevitável? Não, né, gente? Coisa sem esforço é o quê? Gratuita. A única coisa gratuita, né? Não tem esforço, é porque é gratuito, tá? Não é que é inevitável. Oxi. Letra D. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Quer dizer, são desestimuladas? Quem desiste é a pessoa desistente. Existem mais pessoas desistentes, né, do que pessoas fracassadas, tá? Não é desestimulada. E letra E. Pensa que ele está pedindo a substituição mais adequada, tá? Cuidado com essa letra D, não é? Mas quem desiste não é desestimulado? Opa, o desistente é o sentido do que está escrito aqui. Letra E. Não se pode confiar em quem não confia em ninguém. Gente, quem não confia em ninguém é a pessoa desconfiada, não é mesmo? Não se pode confiar em ou nos, né? Nos desconfiados. Não é nos confiantes, é nos desconfiados, né, gente? Letra A. Maravilha. Vamos à próxima. 15. Ele deu aqui um textinho e pede a base argumentativa. Base argumentativa desse pensamento de Montaigne. Tá? Qual é a base argumentativa dele? Vamos conferir. A letra A fala que a tese do texto, né, o ponto de vista mesmo que ele defende, a tese do texto é de que os verdadeiros sábios se inspiram nas espigas de milho. Será? Os verdadeiros sábios se inspiram nas espigas de milho? Vamos conferir? Agora a gente lê, né, para ver se é isso mesmo que ele estava dizendo lá. Os sábios se inspiram nas espigas de milho? Que estranho, né? Olha aí, texto. Aconteceu aos verdadeiros sábios o que se verifica com as espigas de milho. Olha só, né? Aconteceu aos verdadeiros sábios o que se verifica com as espigas de milho. Isso é uma analogia. Você vai fazer aqui, né, uma certa assemelhação, tá? É uma analogia. O que aconteceu aos verdadeiros sábios, ele fala que também se verifica com as espigas de milho. O que que é? Que as espigas de milho se ergueram, as espigas de milho se ergueram orgulhosamente enquanto vazias, né? O milho, quando nasce, a espiga cresce ainda é bem firme na direção vertical, mas ela está vazia, ela não tem ainda conteúdo. E quando se enchem,
e amadurece o grão, né? Aí a espiga pesa, aí se inclina e se dobra humildemente, né? Aquele que tem então o conhecimento, que se encheu de conhecimento, vai se dobrar inclinado humildemente. Interessante a analogia, né? Assim esses homens, que homens? Os verdadeiros sábios, depois de tudo terem experimentado, sondado e nada haverem encontrado nesse amontoado considerável de coisas tão diversas, renunciaram à sua presunção, assim como as espigas, né? Erguidas assim orgulhosamente vazias. Esses sábios, então, renunciaram à sua presunção, reconheceram a sua insignificância. A letra A diz o quê? Que a tese é que os verdadeiros sábios se inspiram nas espigas. Não, não é que eles se inspiram, tá? O autor do nosso texto está tomando as espigas como uma analogia para a gente entender o que acontece com o sábio, que ele vai, né, crescer assim como a espiga, um pouquinho vaidoso, orgulhoso, mas depois, com a experiência, ele vai se tornar humilde, vai abandonar a sua presunção e reconhecer a sua insignificância. Letra A, não. Olha a letra B. O que ele falou? Que o argumento básico do texto é sim de base comparativa, é a analogia. Analogia é isso mesmo, ela faz comparação, tá? Citando o exemplo das espigas de milho, tá? Não, cuidado com a palavra exemplo, que não é para você pensar em exemplo como o que deve ser seguido, não. O exemplo é a base da analogia, a base da comparação. As espigas de milho funcionaram só como referencial para ele fazer a comparação. Gente, é boa, né? Letra B, a resposta aqui, tá? Vamos adiante? Letra C. A argumentação apresentada é a experiência pessoal do autor, filósofo, escritor. Experiência pessoal, gente, ele não fala de si mesmo, né? Ele falou só em terceira pessoa, né? O nosso texto falou só em terceira pessoa, tá? Ele não falou de si mesmo, não, tá? Letra D. O público-alvo do texto são os verdadeiros sábios. Oi? Público-alvo? Então ele está falando o que ele diz, o que ele escreve, ele se dirige aos verdadeiros sábios? Não, ele está se dirigindo ao público geral, tá? O público geral. Eu, você, nós aqui, que estamos aqui aprendendo sobre quem são os verdadeiros sábios, tá? E letra E. A lição do texto é de que a humildade, também na natureza, só não é seguida pelos verdadeiros sábios. Oi? Não, gente, como não é seguida, né? O texto falou que eles acabam passando por uma situação que ele compara com o que acontece com as espigas de milho, né? Tá? Não quer dizer que então eles não têm essa mesma atitude para aprender e ser humildes. Tá falso, né? Só a letra A, né, gente? Confirmou a resposta aí. Perdão. B de bola, tá? Resposta B de bola, tá aqui. Letra B. Vamos adiante. 16, tá acabando. Todas as frases abaixo foram iniciadas com o vocábulo segundo, com noção de conformidade. Se eliminarmos das frases esse vocábulo, eliminar a palavra segundo, mantendo-se o sentido original, a única forma adequada, qual é? A única forma adequada, tá? Adequada quer dizer, né, que tenha relações lógicas, seja a mais harmoniosa possível. Vamos conferir. Então tá. Letra A. Essa questão também, tá? Assim, desafiadora, tá? Tem que ter cuidado. Segundo a FIFA, o jogador do Grêmio, você sabe que a FIFA, né, é uma entidade internacional, jogador do Grêmio, o Grêmio é um time de futebol aqui do Brasil. Então, segundo a FIFA, o jogador do Grêmio deve ser suspenso por 3 anos. Ele transforma sem a palavra segundo. A FIFA manda, tá? Nosso foco está aqui no mandar. A FIFA manda que o jogador do Grêmio seja suspenso por 3 anos. Ela manda, gente. A FIFA manda no futebol brasileiro? Ela manda no futebol internacional, né? Regras do desporto internacional, que refletem, sim, aqui nos jogos no Brasil, mas com um pouco estranho, né? A FIFA vai intervir, então, aqui, ela vai mandar que o jogador do Grêmio seja suspenso. A suspensão é feita aqui, dentro do país. Se ele estiver jogando numa partida internacional, faz sentido, né? A FIFA vai poder se meter lá numa partida internacional, mas ele está jogando no Brasil. Isso aqui me pareceu estranho, tá? Então fica aqui uma reserva minha com relação a essa questão, porque foi a letra A que a banca deu como resposta, tá? Mas eu
tenho aqui uma reserva com relação a isso. Vamos ver outras opções aqui e comentar para vocês. Na letra B. Segundo o regulamento do prédio, o morador que deixou o lixo no corredor deve ser multado. Segundo o regulamento do prédio. A questão transforma. O regulamento do prédio comenta que o morador que deixou o lixo no corredor devesse. Gente, a palavra mais adequada para você dizer que é um regulamento é que ele comenta? Não, né? Comentar é simplesmente você falar de passagem, tá? Mas o texto é um regulamento, né? Você vai dizer que ele estabelece. O regulamento estabelece a norma. Ele estabelece que o morador que deixou o lixo, né, no corredor, deve ser multado. Então estabelece, pode ser também dispõe, o regulamento dispõe tal coisa. Letra C, vamos conferir. Segundo o Denatran, ninguém pode dirigir sem carteira de habilitação. Segundo o Denatran, ninguém pode dirigir. É proibição, né, gente? A ideia é a proibição. Aí ele escreveu que o Denatran instrui como obter-se a carteira de habilitação. Isso não é como obter-se, né, gente? Isso é proibir. Ele proíbe o condutor de dirigir sem habilitação. Ele proíbe, tá? Então, falso. Letra D. Segundo o edital do concurso. É um edital, são as normas do concurso. A prova tem duração de 4 horas. Ok. Aí ele transforma que o edital do concurso ordena que a prova tenha duração de 4 horas, tá? Ordena que tenha. Isso também está interessante. Eu falo também, né? Porque assim, a letra A não é uma maravilha, mas a letra D também não é uma maravilha, e as duas têm certas semelhanças com a transformação. O segundo edital, que é uma regra, você pode dizer que ele ordena mesmo, né? Que a prova tenha duração de 4 horas. Ele ordena, é uma determinação do edital, ele é a regra do concurso, tá? E a FIFA, aí não me pareceu que seria tão adequado, gente, como o enunciado pede, né? Forma mais adequada possível, tá? A FIFA tem uma determinação sobre o futebol no âmbito internacional, né? E o jogador aqui é do Grêmio, né? Ele está atuando aqui dentro do país, né? Seria o caso de você levar para o STJD, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas a FIFA teria esse poder aqui dentro de ordenar que ele seja suspenso, tá? Então, acredito que essa aqui é uma questão que você também pode fundamentar um recurso e justificar que tem duas possibilidades de resposta, tá? Letra A e letra D. A resposta da banca foi letra A, tá? A resposta da banca foi a letra A. Gabarito preliminar ainda. Letra E. Segundo o Serviço de Meteorologia, as chuvas não vão cair neste final de semana. Gente, é meteorologia, fala de previsão, não é isso, tá? Aí ele vai dizer que o Serviço de Meteorologia preceitua. Gente, o que significa preceituar? Olha aqui, eu trouxe para nós. Preceituar significa estabelecer como norma. Você coloca um preceito, uma norma, você define uma regra, tá? E aí você vai dizer que é uma regra agora, né? O Serviço de Meteorologia colocou como regra que tem que chover e pronto? Não, né? Ele prevê, tá? Ele prevê que as chuvas não vão cair nesse final de semana. Ele prevê, tá bom? Bora lá, 17. Entre os segmentos abaixo, aquele que mostra bastante objetivo, se mostra bastante objetivo, sem pormenores inúteis. Pode existir algum pormenor útil, né? Ele quer que não tenha nenhum pormenor inútil. Repetições desnecessárias também não pode ter repetição desnecessária ou redundância. Nossa, né? Quanta exigência. Vamos aqui, letra A, como é que ficou? Letra A. Cada candidato, gente, se eu falo cada, é claro que é individualmente, né? Isso aqui já é redundante, fala sério. Terá acesso às informações do concurso por meio de uma senha. Gente, se é senha particular, né? Sua senha, individualmente, como ele já disse que é cada candidato. Letra B. O governo deve devolver ao povo o valor do empréstimo. Gente, se é empréstimo, é temporário. Oxe, se não for temporário, não é empréstimo, né? Então é doação, eu estou te dando, o dinheiro é seu, pronto, não tem que me devolver. Empréstimo é temporário, por natureza, tá? Ai, ai, redundância, né, pessoal? O famoso pleonasmo vicioso. Letra C.
ocorreu uma verdadeira balbúrdia. Gente, verdadeira, ou a coisa é balbúrdia ou não é balbúrdia. Não tem necessidade. Isso aqui é um detalhe assim inútil, tá? Inútil. Porque ou é ou não é balbúrdia. Verdadeira serve só para intensificar. Escutou o que eu falei? Só para intensificar, tá? Mas não é uma característica necessária aqui. É inútil. No momento em que Trump entrou no tribunal, ok. Letra D. Na volta da guerra, os militares receberam amor e afeto. Gente, fala para mim. Afeto e amor. Pensa comigo, pensa. Você pensa em amor. Pensou em amor? Tem como você ter amor sem demonstrar afeto? Oi? Não é verdade? Se você já falou de amor, naturalmente já vai se pensar no afeto, tá? Amor e afeto aqui, pessoal, são uma redundância, tá? São uma redundância. Basta dizer que receberam amor, já está subentendido o afeto aqui, tá? Sobrou a letra E. Os atletas ficaram desestimulados ao se depararem com a grande quantidade de obstáculos na pista. Eles ficaram desestimulados, ok, se depararam, ok, grande quantidade não é inútil, né, porque a quantidade pode ser pequena ou grande, tá? Grande quantidade de obstáculos na pista. Essa letra E, aqui tá objetiva, não tem pormenores inúteis e não é repetição desnecessária ou redundância. Próxima, afeto, né, para você lembrar que o afeto já envolve o amor, ó. Coloquei aqui para nós, tá? Olha aí, amor, amizade, tá? Né? Isso já está envolvido no próprio afeto. Questão aqui 18. Os segmentos destacados em cada uma das frases foram substituídos por um só vocábulo de mesmo sentido, com a ajuda de um afixo. Prefixo ou sufixo são afixos. A única frase em que esse procedimento foi feito de forma adequada. Vamos lá. Letra A. O paciente mostrava uma inflamação conjunta, tá? Inflamação conjunta significa, né, combinada. Ele está falando de uma inflamação combinada de dois ou mais órgãos do sistema urinário, talvez rim, bexiga, né? Tá? Conjunta. Conjuntivite, gente, fala sério, né? Fala sério, conjuntivite. Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que é uma mucosa ocular, não é mesmo? A mucosa no olho, tá? É que tem a conjuntivite. É uma inflamação na mucosa ocular. Mucosa, M-U-C-O-S-A, mucosa ocular. Letra B. A câmara descoberta há pouco tempo, gente, se é há pouco tempo, você diz que é o quê? Recém, não é isso? A câmara recém-descoberta. O prefixo adequado seria este. Ele colocou pré, mas o pré não é recente, né? O pré significa que veio antes, tá? Letra C. Analisar-se a si mesmo continuamente é um bom caminho para a paz interior. A si mesmo é autoanalisar-se, né? O prefixo está adequado. Não é uma maravilha essa letra C, não, gente, mas é a resposta. Por que não é a maravilha? Porque ele escreveu autoanalisar-se, tá? Existe uma redundância aí, né, gente? Você percebe? É uma redundância, né? Se é auto, tá? O prefixo auto já é voltado para si mesmo, né? Tá? Já é voltado para si mesmo. E rigorosamente falando, o auto nem é tanto assim um prefixo, ele é um radical grego, tá? Ele é um radical grego, autos, né? E aí, o que acontece? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Pelo menos o sentido adequado, tá? Pelo menos isso você tá vendo que existe na letra C. Mas é uma redundância. Eu vou dizer analisar-se e isso já basta, analisar-se. Ou autoanalisar. Autoanalisar. Uma coisa ou outra, né? Basta o prefixo ou basta o pronome se. Mas a pergunta não era sobre a redundância, era sobre a forma adequada de você manter o sentido, tá? É isso que ele queria, manter o sentido. Letra D. O Rio de Janeiro está sendo visitado. De novo, se é de novo, é revisitado, né? Não é retro. Retro é para trás. Retrovisitado é visitado para trás, né? Coisa mais esquisita. Letra E. Tudo estava explicado de forma geográfica. De forma geográfica é geograficamente. Você vai usar o sufixo mente. Geoidemente é formato, tá? Formato. Formato de esfera, que é geoide, formato de esfera como forma ideal, tá? Aqui, olha só, geoide. Tá? O corpo geométrico esferoide determinado como forma ideal que representava a Terra, né? Essa é a ideia de geoide.
19 e 20, está acabando, vamos lá. Frase abaixo que apresenta uma relação lógica corretamente estabelecida. Relação lógica. Olha a letra A. Audição. A audição é um dos 5 sentidos, né, pessoal? A audição é um dos 5 sentidos. Está para o som. O som é o próprio objeto da audição, não é isso? Como paladar, que é um dos 5 sentidos também, audição, está para o quê, gente? Qual é o objeto do paladar? É o sabor. É ou não é? O sabor. A língua é o instrumento, tá? A língua é o instrumento que estaria em relação lógica se você falasse o instrumento da audição, que é o ouvido. Ah, então, se for a audição está para o ouvido, tá? O paladar está para o quê? Para a língua. Mas ele falava som, que era o objeto mesmo, né? De percepção pela audição. O objeto de percepção pelo paladar é o sabor, tá? Fazer a correlação adequada aí. Letra B. Livro está para capa, que é uma parte do livro, né? Eu tenho o objeto livro e uma parte dele, capa. E é uma parte apresentável, não é isso? A parte visível, tá? Parte visível. Como travesseiro está para fronha. É mais do que uma parte. A capa é também a proteção do livro, é ou não é? Como a fronha é a proteção do travesseiro, né, gente? Ah, ficou boa essa aqui, hein? Letra B a resposta. Letra B. Vamos ver as outras. Álcool. Álcool está para alcoolismo. Que relação tem aqui? O vício, né? O vício em álcool. Alcoolismo, problema. A droga está para o vício como? Drogadição. Conhece a palavra? Drogadição, tá? O traficante não é o vício, né? O traficante é o veículo ou, né, o transportador do, do que? Da droga. Então tá errado aí. A letra D. Tecido está para desbotar. Né? O desgaste do tecido, a cor que ele perde. Como papel está para rasgar. Mas, mas aí não, né, gente? Porque rasgar, poxa vida, tá? Se fosse pensar em desbotar, para pensar no papel, o tecido tem uma tinta que tinge, né, o tecido. O papel pode ter letra escrita, desenho que você vai apagar. Não vai desbotar o papel, mas você vai apagar o que está escrito. Não é rasgar, né? Rasgar é destruição. Do tecido não é desbotar que destrói, né? Tá bom? Letra E. Mestre está para o discípulo, ok, né? Como professor está para quem? Aluno, não para a escola, né? A escola é o ambiente, tá? Então, letra B de bola, bora tomar posse, bora? E aí vai a última questão, a saideira, vamos lá. Uma das estratégias para diminuir o ser humano é usar para ele vocábulos empregados somente ou também para coisas. Reificação. Palavras, né, que são associadas a coisas e você atribui isso para um ser humano traz uma diminuição, chamada coisificação. Ele quer a frase abaixo em que foi empregado esse processo, o processo da reificação ou coisificação. Letra A. Apesar de craque, em alguns jogos Pelé parecia desligado. Gente, desligado é o aparelho, né? Uma televisão, um celular, um rádio, sei lá, um computador, você desliga. Um aparelho, uma coisa. Aí a pessoa vai ficar desligada, mas no sentido derivado, né? Que é uma metáfora de ficar desatento. A letra A é a coisificação que a questão queria, tá? Letra B. Nem toda pessoa domina os nervos. Nervos já fazem parte do próprio ser humano. Não é algo, né, ligado a coisas para você pensar que está coisificando, não. Letra C. Os professores não perdem a paciência. Paciência é uma habilidade, uma aptidão humana mesmo, né? Não está ligado a coisas, objetos. Letra D. Havia grande quantidade de pessoas na festa. Festa, pessoas. Não tem nada de coisificação aí. Letra E. Os artistas prometeram fazer um bom show, né? O show é feito pelos artistas mesmo, não é uma coisificação aí, tá? Gente, então fechamos, né? Esta provinha puxada aí de 20 questões do TJ do Rio Grande do Norte. E é bacana você ver essa resolução porque vem aí, né, a próxima prova chegando, tá? A prova do técnico, né, com a mesma banca, e você aproveita para estudar. Então ficou assim, olha só.
Sugestão na questão 13, né? A questão 13 tinha um probleminha aí para duplicidade de respostas. Eu me lembro que eu falei de outra também, né? Que tinha assim. Não era aquela maravilha. Qual foi agora? Volta comigo aqui. Que tinha, né, também uma certa ambiguidade na resposta. Qual foi? Olha, essa 16, né? Essa 16, tá vendo aí? Tá? Letra A ou letra D? Vamos deixar marcado aqui, ó. Tá? 16. A 16 também tem um probleminha, né? Letra A ou letra D, tá? Pode ser aí um motivo para você fazer recurso. Ok, lembrando, nós temos aqui o nosso curso completo de gramática no Gran Cursos. Aqui está o link, você vai ter na descrição do vídeo também, tá? O nosso curso completo de interpretação de textos, teoria e prática, tá aqui o link, vai estar na descrição do vídeo. E aqui as minhas redes sociais. Você pode sim, deve falar comigo. Pega a câmera do seu celular, aponta para cá, é o QR Code para você acessar direto o meu Instagram, Facebook, pode ir para o meu WhatsApp, para o Telegram e a gente se fala mais, pessoal. É isso aí, beleza? Que bom, pessoal. Acompanhou, fica firme, tá? E você, né, em breve terá muitos bons resultados, boas notícias para dar pra gente. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.